Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. Esse texto traz para nós sobre algumas pessoas que de fato eram envolvidas na obra, no ministério de Cristo Jesus. E a minha palavra nesta tarde tem o seguinte tema: envolvimento na obra do Senhor Jesus. Guarde esse tema: envolvimento na obra do Senhor Jesus. Antes de ler o texto, eu quero fazer um lembrete ao nosso coração. Todo o nosso trabalho é para o Senhor Jesus. E, portanto, o nosso tema dessa tarde, o envolvimento seu, meu, nosso, é com o serviço, é com a obra daquele que é o Senhor das nossas vidas. Olhe comigo esse trecho das Escrituras Sagradas. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, das quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, pedir graça, pedir misericórdia, que Ele possa nos abençoar nesses momentos que seguem, onde vamos meditar na palavra dEle. Só quero pedir licença para afastar esse vaso aqui um pouquinho. Não estou vendo aqui a turma. Isso. Melhorou, né? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por este momento que o Senhor reservou para que estivéssemos reunidos como povo do Senhor, como igreja do Senhor, para te exaltar, para te glorificar, para aprender do Senhor, para crescer na graça, no conhecimento e na união fraternal com os nossos irmãos. Eu quero te render graças, ó Pai, pela vida da nossa Federação de Mulheres. Estas irmãs honradas, que integram esta federação, que têm dedicado a sua vida, o seu tempo, as suas finanças, ao reino do Senhor, ao trabalho do Senhor. Obrigado, ó Deus, por cada sócia das nossas SAFs. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Depois de meses, de anos, ó Deus, sem podermos ter uma programação como esta, um ajuntamento como este, o Senhor nos dá o privilégio, nesta tarde, estarmos congregados, reunidos, para este momento tão especial na história de cada um de nós. Abençoe, ó Deus, cada irmã. Abençoe, ó Deus, os conselheiros aqui presentes, os pastores aqui presentes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Nós te louvamos por isso. Abençoe a minha vida, me dê graça para que eu possa transmitir com fidelidade, com pureza, a palavra do Senhor nesta tarde. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Queridos, nas últimas décadas, em especial na última década que nós estamos vivendo, nesse começo de século XXI, se tem algo que tem sido bastante pregado, divulgado, falado, é sobre comprometimento, sobre envolvimento. Alguns palestrantes, né, nesses últimos 10 anos, nessa última década, eles têm usado a seguinte expressão, que você não precisa apenas vestir a camisa da sua empresa, do seu trabalho, você tem que tatuar a camisa, né? Que você tem que, de fato, estar pronto, envolvido com a empresa que você trabalha, com o segmento religioso que você congrega, né? Então, é uma expressão até forte, né, que eles usam, que nós precisamos, de fato, vestir a camisa. Isso tem sido falado, divulgado, você tem visto isso todos os dias. E no reino de Deus não é diferente. Como nós estamos precisando de gente comprometida com o reino de Deus. Como nós carecemos de pessoas completamente envolvidas com o reino de Deus. Pessoas que tenham total envolvimento, comprometimento, ousadia em servir ao Senhor, né? Nós não vamos usar a palavra tatuar, porque ela não cabe bem no nosso vocabulário cristão, né? Mas, de fato, nós precisamos estar prontos, preparados, engajados nesta obra do Senhor Jesus. Lucas, narrando os acontecimentos ali junto a Cristo Jesus, em especial, né, ele tem uma maneira muito prática e fácil de compreender a forma que ele narrou este evangelho, a forma que ele apresentou este evangelho ao seu grande amigo, e é para nós palavra de Deus. E neste capítulo 8, ele começa falando deste grupo de pessoas totalmente envolvidas, comprometidas, dedicadas ao ministério de Cristo Jesus. Ele cita os 12 que estavam muito próximos, muito ligados a Cristo, e cita algumas mulheres. Cita o nome de determinadas e outras que assistia Jesus com o seu trabalho, contribuindo, né, com o seu tempo, ofertando ali dinheiro para o ministério. Então ele fala desse grupo de pessoas que tinha este envolvimento, que estava comprometidas, que estava ligadas ao ministério do Senhor Jesus. Claro, o ministério de Jesus estava sendo desenvolvido. O texto diz para nós com muita clareza que ele estava indo de cidade em cidade, povoado a povoado, aldeia em aldeia, com o único objetivo, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Queridos, e é interessante nós observarmos o quanto é importante estarmos cercados de pessoas que estejam prontas, preparadas a nos ajudar no trabalho. Jesus não realizou o seu ministério sozinho. Todas as vezes que os evangelistas narram aqui, os apóstolos narram no evangelho, ou nos evangelhos, a respeito do trabalho de Jesus, ele está sendo acompanhado ou assistido por alguém. Ele nunca está só. Até lá no Getsêmani, por mais que estivessem dormindo, os discípulos estavam com ele.
Essa é a grande realidade que temos no ministério de Jesus. Isso me ensina uma grande verdade. Isso me mostra que eu nunca devo tentar fazer algo sozinho. É mais difícil, é mais complicado. Nós temos essa necessidade, essa dependência de pessoas junto a nós. É muito importante a gente entender essa grande lição do Evangelho. Olhando então para esse momento, para esse texto que Lucas narrou para nós, ele traz para nós duas grandes realidades para o trabalho do Senhor Jesus, para este envolvimento no reino do Senhor Jesus. Primeiro, nós precisamos de dedicar tempo para o Evangelho. Qual é o grande problema da igreja que você congrega? Eu vou falar da minha. Falta de tempo na vida das pessoas. Eu tenho ovelha que não tem tempo mais de vir para o culto. Visito ela, ligo para ela, né? Conversamos, pastor, estou trabalhando tanto, estou correndo tanto, não tenho tempo mais. Lamentamos. Eu não tenho medo de afirmar que isso ocorre também na sua igreja. Muitos daqueles que deveriam e poderiam estar conosco não têm mais este envolvimento e não têm mais tempo para o reino de Deus. Não envolve mais com o reino de Deus, com a igreja, com as sociedades internas, porque alega não ter mais tempo. Esse texto mostra para nós uma outra realidade. Esse texto mostra para nós homens e mulheres totalmente envolvidos com a proclamação do Evangelho, dedicando o seu tempo, dedicando as suas finanças para o crescimento e desenvolvimento do reino de Deus. Amados, eu li um livro já faz um bom tempo. O título dele é O Mundo em Descontrole. O que a globalização está fazendo de nós. Entre diversos assuntos ali naquele livro, o autor daquele livro diz que a globalização roubou o nosso tempo. Esperava-se, com os avanços tecnológicos, a humanidade poderia ter mais tempo. Esperava-se, com as viagens mais rápidas, o ser humano iria ter mais tempo. Eu nunca fui nos Estados Unidos, não tenho intenção nenhuma de ir. Mas os nossos irmãos no passado viajavam 5, 6 meses de navio para chegar nos Estados Unidos. Hoje vai em 20 e poucas horas. Quem já foi lá sabe o que eu estou dizendo. Entendia, pensava-se com os avanços, a humanidade ia ter mais tempo. Com os carros velozes. Nós mais velhos aqui andamos muito de Fusca, né, presbítero Aldir? Já teve Fusca, não teve? Eu não tive porque a minha mulher não deixou, presbítero. Mas nós andamos muito de Fusca. Ah, um Fusquinha para fazer 80 por hora, né? A gente ia para a reunião da Federação de Moços lá em Minas Gerais, 300, 400 quilômetros de Fusca. Era um dia. Hoje os nossos carros são velozes. Mas a gente não tem tempo. As viagens são feitas em minutos, em horas. Mas falta-nos tempo. E essa é a grande desculpa
de muitos e de muitos crentes em Cristo Jesus. Eu tenho plena convicção de que você sabe do que eu estou dizendo. Nós, pastores, presbíteros, liderança, vocês, liderança da SAF, sofrem com isso. Padecemos. Mas esse problema não poderia de maneira nenhuma tirar o nosso tempo para o envolvimento com o reino de Deus. Pelo contrário, deveríamos ter mais tempo para o reino de Deus. Se tudo ficou mais fácil, se tudo ficou mais rápido, se tudo ficou mais suave, por que nós não temos tempo? Os personagens que esse texto traz para nós nos dá o exemplo de pessoas completamente envolvidas com o reino de Deus. Aqui tinha mulher de procurador. Aqui tinha mulheres autônomas, domésticas. E todas com tempo. O texto diz que prestavam assistência. Estavam envolvidas no ministério de Jesus. Aqui tinha médicos. Que estavam completamente envolvidos, dedicados à obra, ao reino de Deus. Então, queridos, a nossa profissão, os nossos negócios, a correria do dia a dia, a nossa família, a nossa casa, o nosso emprego, não pode roubar o nosso tempo. A globalização não pode roubar o seu tempo. Nós precisamos de ser um povo mais envolvido com o reino de Deus, com a obra do Senhor. Que possamos olhar para essa linda narrativa, onde estes homens e mulheres dedicavam tempo para estar com Cristo Jesus, assistindo Cristo Jesus, cuidando de Cristo Jesus, auxiliando Cristo Jesus no ministério terreno dele. Esta é a nossa primeira lição. Envolvimento requer dedicação de tempo. Segunda e última lição. A nossa palavra hoje é bem rápida, breve. Queridos, esse texto também traz para nós que além dessas pessoas estar completamente envolvidas, dedicando tempo ao ministério de Cristo Jesus, elas têm também desprendimento financeiro para assistir e cuidar do ministério de Jesus. Federação precisa de finanças. Presbitério precisa de finanças. SAF local precisa de finanças. Igreja local precisa de finanças. Sínodo, presbitério, Supremo Concílio precisa de finanças. Essa é a grande realidade da igreja. Jamais nós conseguiríamos ter uma programação desse porte sem dinheiro. E nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, você como liderança da sua SAF, liderança na sua igreja, não pode ter vergonha e nem medo de falar de dinheiro, irmãos. Cristo Jesus não teve. Grande parte das parábolas de Cristo Jesus trata sobre finanças. E quando nós olhamos para esta realidade que Lucas narra, além daqueles irmãos estarem envolvidos com o seu tempo dedicado a Cristo Jesus, está também envolvida no reino de Deus os seus bens. O texto diz para nós
prestavam assistência com seus bens. Claro que tudo dentro daquilo que a palavra de Deus propõe para a igreja, propõe para nós, propõe para o nosso coração. Queridos, é muito importante nós entendermos esta verdade, que o envolvimento na obra do Senhor Jesus requer de nós tempo, presença e requer finanças. Não tem como, não tem jeito, não conseguimos jamais realizar a obra do Senhor, manter a igreja, manter as federações, manter as sociedades internas, manter a sua SAF lá na sua igreja, se não tiver finanças. Entendemos o momento difícil que o mundo passa, entendemos o momento difícil que a nossa região enfrenta, que o Brasil enfrenta, a situação de cada família da igreja, entendemos perfeitamente, mas nós precisamos melhorar, e melhorar muito, quando se refere ao investimento no reino de Deus. Me permita dizer a estas irmãs, a vocês, aos presentes, queridos, nós precisamos de fato entender, compreender esta grande realidade na história do cristianismo. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos realizar, tudo que nós vamos, de fato, projetar para a igreja, para a federação, para o presbitério, para o sínodo, para o Supremo, requer de nós envolvimento financeiro. Requer da igreja investimento. E não era diferente há 2000 anos atrás. Jesus, realizando o seu ministério, viajando, indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ele tinha o grupo de pessoas que assistia, que cuidava, que abençoava o seu ministério com as suas finanças. E a minha oração, o meu desejo, é que sejamos uma igreja de coração aberto para ser fiéis nas nossas contribuições. Eu sempre lembro, a minha igreja, a nossa contribuição vai muito além de 10% que a gente devolve como dízimo. Muito além. Nós temos verba botada na SAF, na UPH, na UMP, na UPA. A gente precisa cumprir com esses compromissos. Nós temos per capita, compromisso com a sinodal, compromisso com a nacional, compromisso com uma série de coisas, né? Então a nossa contribuição, o nosso envolvimento financeiro é muito mais do que dízimo. Vai muito além disso. Nós precisamos de ter disposição e que os nossos bens, aquilo que Deus te deu, que Ele te abençoou, nos abençoou, esteja à disposição do reino dEle. Eu me lembro, no meu primeiro ano de ministério, tinha acabado de formar no IBEL, tem vergonha nenhuma de dizer, eu não tinha nem uma bicicleta. Trabalhando lá em Minas Gerais, chegou um irmão que tinha uma oficina de bicicleta, irmão amado, amigo até hoje, com a bicicleta novinha. Falei, essa bicicleta é para o senhor andar, evangelista. Ah, que bênção foi aquela bicicleta. Bênção para a minha saúde e para o reino de Deus. Pois eu casei e aquela bicicleta serviu muito para mim e para a Lucélia. Quando mudei daquela igreja, dei uma boa manutenção naquela bicicleta, ela serviu para o outro evangelista que chegou. Queridos, se Deus te der uma bicicleta,
disponha ela para o reino de Deus. Mas se Deus te deu um carro do ano, faça a mesma coisa. Se foi um carrão do ano, a Hilux da vida, disponha ela para o reino de Deus. Esse pessoal, estas mulheres, os apóstolos, discípulos, o texto diz para nós que estavam assistindo Jesus, cuidando de Jesus, prestando assistência com os seus bens. Envolvimento financeiro. Se você quer uma boa SAF lá na sua igreja, desperte as suas irmãs para o envolvimento financeiro. Se nós queremos uma boa federação, vamos despertar para o envolvimento financeiro. Se nós queremos um bom presbitério, vamos despertar as igrejas para o envolvimento financeiro. Não tem possibilidade nenhuma do reino de Deus caminhar se nós, que fazemos parte desse reino, não formos completamente envolvidos com ele. Tempo, presença e finanças. Quero concluir dizendo para o coração dos irmãos e irmãs, eu fico imaginando, lá no primeiro século, grande parte dessas caminhadas de Cristo Jesus era a pé. Outrora, atravessando o mar da Galileia de barco, no remo. A Bíblia traz isso para nós. Quem já remou uma canoa sabe o que é de fato remar. É um negócio que o suor desce, um exercício físico pesado. E esse grupo de pessoas que assistia Jesus estava com ele, cuidando dele, abençoando ele, animando ele, assistindo ele e tendo este envolvimento presente na vida dele e cuidando também da parte financeira daquele ministério. Que o Senhor abençoe a nossa Federação de Mulheres. Que o Senhor cuide de cada uma das nossas SAFs. Que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre a vida das nossas igrejas, das nossas congregações, e que sejamos um povo totalmente envolvidos com o reino de Deus. E eu afirmo para você, vale a pena, é gratificante, é maravilhoso. Que Ele nos abençoe. Amém.